Vamos ler o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Tá ligado aí, Guilherme? Jesus was. Vamos lá. Mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos à parte, dizendo: declara-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E respondendo, Jesus lhes disse: acautelai-vos de que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6, por favor. E ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7, verse 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilência, diga pestilência, fomes e terremotos em vários lugares. Pode se assentar. Só a Bíblia aberta. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe aí Loreni, que está online assistindo esse culto de forma poderosa. Loreni, amém. A Bíblia descreve a volta de Jesus como um evento, é um evento pessoal. A volta de Jesus vai ser repentina, imediata. Ele não vai avisar, ele vai vir. Ou melhor, ele não vai avisar, ele está vindo. Agora, existem alguns sinais que nos mostram que ele está chegando. A Bíblia diz que a nossa salvação, ela está mais próxima de nós agora do que quando nós aceitamos a Cristo. Então, quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu entrei nas águas batismais no dia 7 de setembro de 1987, estava sendo batizado nas águas. Daquele dia para cá, Jesus ficou mais perto para mim do que quando eu o aceitei. Então ele está voltando. E existem alguns eventos que estão acontecendo em nossos dias, que está acontecendo nesse presente século, especificamente neste ano, neste mês, que prova que Cristo está voltando, que prova que Ele está às portas. Agora, o que me assusta e o que me deixa alarmado é que muitos ainda estão dormindo. Muitos estão como as loucas da parábola das 10 virgens. Porque se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 25 vai falar das loucas, as que dormiam. Mas as prudentes dormiam, pastor, mas dormiam carregadas, dormiam cheias de azeite, dormiam prontas. Estar atento, estar preparado, estar pronto para que a hora que Ele chamar, você está à disposição de dizer: eis-me aqui. Jesus deixou alguns sinais. Porque os sinais estão aí, para que não há desculpas. Eu não sabia que Ele estava vindo. E Ele deixou os sinais, e os sinais estão muito claros hoje. O surdo pode entender os sinais hoje. Ele deixou sinais tão tremendos que o surdo não terá desculpa, o cego não terá desculpa, o mudo não terá desculpa de dizer que Ele veio e não sabia que Ele estava vindo. E nesta manhã eu quero falar alguns sinais para você, para esta igreja, para os que nos ouvem pela internet. O que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? Eu quero ler com vocês alguns versículos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 8. O que a Bíblia está dizendo sobre a volta de Jesus? Ela será repentina, ela será rápida, ela será sem aviso. Ele não vai avisar.
Mas Atos capítulo 1, verso 11. Por favor, põe na tela Atos 1, verso 11. Põe em inglês isso aí. Olha aí. Men of Galileus. Olha aí. Os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando assim para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi arrebatado para o céu, do mesmo modo há de retornar, assim como para o céu o viste subir. A Bíblia está dizendo sobre a volta, que assim como ele foi para o céu, ele vai voltar. Ele foi ao céu, João 14, verso 1, 2 e 3. Ele foi para o céu nos preparar a morada e prometeu que vai vir nos buscar. Eu vou vos preparar a morada e depois voltarei para vos levar. Preste atenção, você pode morar na casa mais confortável do planeta Terra. Eu estava vendo ontem algumas casas daquele do presidente da Rússia. Estava vendo algumas casas dele ontem. Eu disse: como pode um ser humano único ter tanta casa de tamanhos que parece shopping center? Uma é insuficiente para a gente andar nela, mas é o reino que ele tem, é a única coisa que ele vai ter. Esse é o céu dele. E ele vai passar, ele vai morrer, porque ele não é eterno. Agora, o que ele preparou para a eternidade? O que ele fez para a eternidade? Agora entenda que o meu Cristo, o nosso Cristo, o seu Cristo, foi nos preparar morada. Será que você entende isso aí? Ah, pastor, eu tenho 50 anos, eu não tenho uma casa na terra. Você tem uma casa no céu. Eu não tenho um carro na terra. Você vai voar no céu. Foi nos preparar morada. Olha aí. Te deu uma morada. Como ele foi, está dizendo aqui Atos, ele vai voltar. O que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? 1 Coríntios 15, verso 51. Eu quero que você tenha paciência essa manhã. First Coríntios 15, 51. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz da volta de Jesus. E eis aqui, eu sou apaixonado por esse texto de Paulo. Eis aqui vos digo um mistério. The mystery. Eu te digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Aleluia. Em um momento, verso 52, 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tem mais aqui, mas não vai dar tempo, porque eu não quero ser longo. Mas eu vou ler mais um só. Depois você pega o estudo com o João. 2 Pedro, 1 Peter, chapter 3, verse 7, verse 10. 2 Peter, chapter 3, verse 10. O que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus. Escute aqui. Olhe para mim, varões. Olhe para mim, varões. Olhe para mim, varões. Os homens. Every day, every single day. Todos os dias. Quando eu vou me deitar, se eu esqueci de checar as portas, eu desço e checo todas as portas e janelas. Every day. Quando essa cara era criança,
Eu ensinei isso para ele. Se você está na casa, e você é o único homem da casa, quem checa todas as portas é você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente não sabe que hora que o ladrão vai vir. O ladrão não avisa. Ei, Reginaldo, vou na tua casa hoje à noite. O que você ia fazer? Ficar de tocar esperando ele, ué. Então o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Que ele vai vir como um ladrão. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo em fogo serão fundidos, e a terra e as obras que nela existem serão queimadas. É isso que a Bíblia fala, que ele está voltando, que ele vai voltar, e ele não vai avisar. Quero falar dos sinais da volta de Jesus no mundo social. É, pastor, no mundo social, no mundo em que a gente vive. Mateus 24, verso de número 12. 24, verso 12. Mateus 24, verso 12. Acha aí Mateus 24, verso 12. Olha o que a Bíblia fala. E por haver se multiplicado o quê? Multiplicado o quê? O amor de... O muitos aqui, irmãos, é a maioria. O muitos aqui é a maioria. Então no âmbito social, há um esfriamento, há uma iniquidade. Como assim, pastor? Por causa das guerras. Guerras, rumores de guerras, desastres. Um dos primeiros sinais mencionados por Jesus está relacionado ao aumento das guerras. Você vai ouvir falar de guerras. Por quê? Porque o amor do homem se esfriou para com o homem. Porque a ganância do homem vai além. Porque país invade país. Nação contra nação. Reino contra reino. Esse é um sinal claro de que antes da vinda de Cristo veremos um aumento de conflitos, o aumento da violência em várias partes do mundo. Você não, tem lugar que você não pode andar na rua com um celular na mão. Tem países por aí, países de sexto mundo que você conhece, a bandeira é verde. Você vai andar com o celular, com um bom deles no pé. Violência gratuita. Vi esses dias aí violência em São Francisco. As câmeras de segurança pegando aleatória. Pessoa andando na rua. Chegou um rapaz e já deu uma pancada na pessoa, jogou a pessoa no chão, chutou e foi embora. Aleatório. Violência aleatória. Sinal de que Jesus está voltando. O aumento da violência. Porque o homem perdeu o amor por si. Quando o homem perde o amor por si, ele não tem por ninguém. Está entendido ou não? Egoísmo, falta de compaixão, multiplicação da violência são indicativos de uma sociedade cada vez mais distante dos princípios cristãos. Verso 36 do 24, olha bem. E o 37. E o 38. Olha para você ver. Só para eu falar desse sinal no mundo social nosso. Encontrou? Mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho. Mas somente o Pai Celeste. Olha aqui agora. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de... O que estava acontecendo nos dias de Noé? Fala para mim aí, alguém. O que aconteceu nos dias de Noé?
toda a raça humana estava corrompida. E dizem alguns teólogos que até os animais. Por que Deus destruiu toda a terra com água? Porque tinha que morrer tudo. O homem conseguiu corromper os animais. E hoje você acha que não tem gente corrompendo animal? Tem ou não tem? Tem. Então ele está falando que essa era, a minha era, a sua era, é como os dias de Noé. Ele está voltando porque o homem está tão corrompido quanto antes. É que a gente está vivendo uma bolha, né? Uma bolhazinha. Né? Ele está morando num lugar que você não vê tanta violência. Não é verdade, menina? Abre os olhos. Ele está voltando. Como nos dias de Noé, verso 38. Porque como nos dias antes do dilúvio, olha aí, quando comiam, bebiam, casavam e entregavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, surpreendeu, e assim também será a vinda do Filho do Homem. A sociedade, um dos sinais da volta de Jesus é que a nossa sociedade está corrompida. Desde o governo, governos. Amém? 2 Timóteo, para a gente sair disso aqui. 2 Timóteo 3:1. Está entendendo, irmãos? Isso aqui não é culto de Pentecostes, isso aqui é culto de você sair daqui dizendo: opa, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Ele está voltando. Eu tenho que melhorar. Ele está voltando. Olha aí. 3:1. Eu estou falando dos sinais da sociedade. Esse é um sinal. Deves, porém, saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Por que tempo difícil? Olha o verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Hein? Vou traduzir para o senhor. O narcisista, o cara que acha que ele é tudo. Ele é o mais bonito, é o mais esperto, é o mais inteligente, né? É o cara, é o dono do pedaço, é o dono da razão. Esse é o amante de si mesmo. Não tem humildade para ouvir, não gosta de aprender, é rebelde, é contra autoridades. Isso é o amante de si mesmo. Aqui, amante de si mesmo. Segunda coisa, amantes do dinheiro, vangloriosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Como é que fala ingratos em inglês ali? Hã? E esse ungrateful? O que é isso aí? Ali, ó. Lá, João. Eu não gosto disso. Eu não gosto de gente assim. Gente assim tem o diabo dentro dele. Ingratos. Seja grato, meu irmão. Eu sou grato, eu disse isso, vou dizendo, eu sou grato a um homem desde quando eu cheguei aqui na América, 2004. Um homem que não me conhecia, foi meu avalista sem me conhecer. Como é que ele seria meu avalista sem me conhecer? E eu mando mensagem todos os dias, um versículo bíblico, e eu oro por ele, porque é um senhor já de 70 anos agora. Quando eu fui a Canérica, eu fiz questão de dizer obrigado.
Olhe para o teu irmão. Olhe para ele agora. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato, André. Seja grato. Isso me emociona, irmão. De estar cercado de pessoas ingratas. Você faz, você ajuda, você abençoa e depois sai para mal da tua vida ainda. Porque quando você foi confrontá-lo, ele não quis ser confrontado. Ingratos, irreverentes, como os ímpios. E aí, Timóteo vai dando aqui um montão de coisas. Depois você lê na tua casa. Porque eu estou dando estudo bíblico hoje. Mas você vai ler um montão aqui, ó. Você vai ler aí, ó. Você vai ler até o verso de número 8. Ó, número 9. Eles não vão prosperar. Então o que eu estou falando? Dos sinais da volta nessa geração. Essas pessoas existem no nosso meio. Infelizmente, dentro da igreja. Infelizmente, em nossa sociedade, em nossa família. Sabia que tem em nossa família pessoas assim? Então isso é sinal da volta de Jesus. Então o primeiro sinal da volta de Jesus é na sociedade. Estamos vivendo uma sociedade corrompida. Segundo sinal, o aumento da iniquidade na religião. Porque esses dias eu ouvi que todos os caminhos levam a Deus. E não é assim. E não é assim. Só existe um caminho. Só um caminho leva a Deus. E esse caminho que leva a Deus foi asfaltado com sangue. E foi asfaltado com o sangue de Jesus Cristo. Jesus é o sangue da nova aliança. Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele é o caminho. Mas o 24 de Mateus, olha o que Jesus falou. Verso 11. 24, verso 11. Há um aumento da apostasia na igreja. Olha o que Jesus falou. And many falsos profetas vão aparecer. Olha aí. E vão enganar a muitos. Está ouvindo aí? Ontem pela manhã, um amigo meu disse para mim assim: eu vou a uma festa temática hoje. Escute isso, irmão. Eu vou a uma festa temática hoje. Logo pela manhã, ele me disse isso. E aí falou o tema da festa. Acho que é Bulgária, é uma coisa assim, algum país assim. Você deveria ir. E eu falei, eu não posso ir lá. Porque eu não me propus a saber nenhuma outra coisa a não ser de Jesus e esse crucificado. Eu usei uma palavra que Paulo diz. Paulo disse, eu não estou interessado em filosofias, em crenças, em rituais. O que eu me propus saber é a respeito de Jesus e esse crucificado. Aí ele me diz assim, desse jeito você não vai encher a sua igreja não. Vocês ouviram o que eu falei não? Ele disse, desse jeito você não vai conseguir encher a sua igreja não. Eu falei, eu não estou aqui para encher a igreja. Eu estou aqui para pregar o evangelho e vidas irem salvas para o céu. Não é para massagear, te prometer algo que é mentira.
Mas eu estou lhe apresentando a verdade nesta manhã. Então há uma apostasia. Jesus falando aqui, ó. Igualmente muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. O engano se tornará um dos maiores desafios para os cristãos dos últimos dias, com a proliferação de doutrinas falsas e a distorção do verdadeiro evangelho. Quanta coisa hoje, irmão. Quanta macumba inserida dentro de um culto. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E as pessoas abraçando, por quê? Porque não há o confronto mais da palavra. A palavra tem que nos confrontar, então nós temos que sair daqui bravos conosco. Eu preciso melhorar. Como é que está a minha vida cristã? Como é que está a minha vida conjugal? Como é que está a minha vida profissional? Como é que eu estou como luz do mundo e sal da terra? Mas não. Paulo fala aos Tessalonicenses. Ele fala da apostasia. Ninguém de modo algum vos engane, ele está dizendo. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja, o afastamento da doutrina, o esfriamento. Crentes estão se esfriando, irmãos. Quantos crentes não vão mais ao culto? E acham que está tudo bem. Ontem eu achei um num casamento ontem. Eu fui num casamento ontem, estavam lá. Falei, faz 2 semanas que não vai na igreja. Tu tem que ir no próximo culto e aceitar Jesus de novo. Que isso, pastor? Mas é a realidade, irmão. Se eu não falar isso aí, é a realidade. 2 semanas sem aparecer. 2 semanas sem ligar. E aí no casamento está tudo bonito. Falei, vem cá. Já mandei o recado para ele. 2 semanas que tu não aparece na igreja. Eu não tenho tempo. Então o dia que você clamar, Ele não vai te responder. Está na Bíblia. Eles vão me clamar, mas eu não os ouvirei. A apostasia está aí. Não tem valor mais um culto de domingo. Um culto de quarta-feira. Missões. A missões está aí. Qual é o valor? Qual é o valor de um culto para você? Qual é o valor de estar na casa de Deus? Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas infelizmente a apostasia, ela começa pelo altar. Por pastores, por líderes. Então esse é um sinal terrível da volta de Jesus. Falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores, falsas doutrinas. Ele precisa estar atento a isso. E vai enganar a muitos. A muitos. A muitos. O que o povo quer hoje? Revelação. Recebe chave de carro, chave de helicóptero, chave da empresa, empresa prosperar, empresa crescer. O povo quer isso aí. E aí aparecem falsos profetas dando a chave a eles. Dando a chave, uma chave que não existe. A chave do sucesso, a chave da vitória, é a fidelidade. Foi o que a missionária disse aqui hoje. Não troque a necessidade. Não negocie com a necessidade. Não use a necessidade como impedimento para o teu milagre. Essa é a mensagem. A mensagem da cruz. Renuncie. Negue a si mesmo. Essa mensagem tem que ser pregada no altar. A renúncia. A vida em Cristo. Não, eu não vou mais naquela igreja, porque fala muito de renúncia. É muito duro.
Mas foi o que o meu Jesus escreveu. Eu estou lendo para vocês com a Bíblia aberta. Aí vem uns falando de uma forma, né, suave, e te engana. E você perde o time de ser salvo. Sinais da volta de Cristo na religião. Sinais da volta de Cristo na natureza. Na natureza. 24:7 de Mateus. Natureza, haverá, a parte B do versículo, haverá pestilência. Haverá pestilência. Haverá fome. E haverá terremotos em vários lugares. Se você lembra do tsunami na Ásia, morreram aproximadamente, dos corpos que acharam, 220 mil. Uma ilha, tá? Calculando os que não acharam até hoje, quase 400 mil. Porque não pode declarar se não achou o corpo, né? Acharam 220 mil. Quase 400 mil. Tsunami no Japão. Quem lembra? 2011? 2011? O tsunami no Japão? 12 mil pessoas morreram naquela manhã, que não deu tempo de sair de casa. O que é isso? Sinais. Sinais da natureza. Olha aí, um dia está frio, outro dia está calor. 3 semanas atrás um calor, né? Daqui a pouco um frio, daqui a pouco chuva. Natureza dando sinal. Desregulada. Esses dias lá para o lado de onde o Randy mora lá, chuva de pedra, amassou todo o carro do homem. A natureza, diz a Bíblia, a natureza geme. A natureza deseja a volta de Cristo, porque ela está sofrendo também. Se a natureza geme e quer, por que eu e você não queremos? Não desejamos. Então, há sinais da volta de Cristo no mundo natural também. Pestes, fomes, terremotos. E eu termino dizendo, o último dessa manhã, sinal sobre a volta de Jesus. Sabe o que é? A ciência. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. E eu quero terminar. Jesus está voltando. Estou dando resumidamente para você, porque não tem como. Daniel 12, verso 4. Daniel, olha aí. Encontraram ou não? Então, gente, olha para mim aqui. Daniel estava confuso, Miriam. Porque nas visões que ele estava tendo, ele começou a ver coisas, imagine na época de Daniel. Se na época de 60, 40, 50, se a gente visse o que a gente vê hoje, a gente ficaria assombrado, sim ou não? Nossos avós, nossos pais, né? 1950, a televisão estava sendo inventada ainda. No Brasil não existia. Existia ou não? Não existia ainda a televisão. Como é de Daniel vendo coisas da nossa era. Daniel viu coisas de hoje. Então o que acontece? Ele vendo as coisas de hoje, ele fica perturbado com as visões. Aí Deus fala para ele, verso 4: mas tu, ó Daniel, encerra as palavras, sela o livro. Até que dia, irmãos? Até ao tempo do fim. Olha aí. Fecha o livro até o tempo do fim. Por quê? Muitos
o esquadrinharão, e irão de um lado ao outro, e a ciência se multiplicará. Olha para mim, eu vou terminar aqui. Sinais da volta de Jesus. A multiplicação da ciência. Sinais da volta de Jesus. Pessoas indo de um lado para o outro. Está assim ou não está assim? Ó, tem tempo para mais nada. Ai, meu Deus. É ou não é? E a ciência? Em 2007 aparece um homem aqui na Califórnia com um telefonezinho pequeno assim, chamado iPhone, com um iPod do lado, e lança. Abril de 2007, setembro foi lançado. O mundo então, até então o mundo não tinha noção o que era aquilo. Aí o homem lança a internet. Aí o homem lança o tal de Nextel. Você está aqui do lado do Pacífico e você vai dizer assim, ó, clique, clique. O cara ouvia lá em Goiânia, com um chapéu na cabeça e uma bota no pé. Incrível. E de repente vai lançar FaceTime. FaceTime. Hoje é comum, né? FaceTime? Não é comum? Quando você imaginava naqueles desenhos do Simpson, desenho de televisão, aqueles telefonezinhos no desenho falando, o que imaginava? Essa semana eu vi uma mulher saltando de um helicóptero do exército americano e flutuando com um controlezinho parecendo desses vocês usam aí, como é que chama esses brinquedos que você tem em casa aí? Não, o controle daquele aparelho que os caras jogam no PlayStation, esses meninos que não cresceram tem em casa. Com o controle daquele tamanho do PlayStation, ela fez assim, irmãos, ó, eu vi essa semana, fez assim, ó, ela pulou do helicóptero e saiu voando. Tecnologia, avanço. Daqui uns dias eu vou vir para o culto. Quero ver a polícia me parar na highway. Chegar aqui. Então a prova que ele está voltando, e eu termino nesta tarde, meu telefone tocou aqui. A prova que ele está voltando são os sinais. Preste atenção nos sinais. Fique atento com os sinais. Jesus está voltando para te buscar. Hoje é o momento. Temos que estar prontos, temos que estar vestidos, temos que estar com nossos pés calçados, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos transformados e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Você pode aplaudir nesta manhã? Aplauda Ele, glorifica Ele. Ele está voltando para nos buscar. Ele está voltando para nos buscar. Fique de pé.